Olá, meus amigos! Muito bom dia! Hoje, sábado, dia 26 de setembro de 2020, estamos dando início à nossa 10ª live. Iniciei com elas lá em 18 de julho e todas foram muito especiais. Nossa estreia foi com o pessoal do Jalapão Sem Limites, passeamos pela Amazônia com o pessoal da pousada Wacari, tivemos na região leste do Ceará, falamos com a coordenadora do curso de turismo da Estácio do Sá do Ceará. Também entramos em Bonito, tivemos o contato lá com o pessoal da Carandá, operadora Eco Resort, Alter do Chão, com o pessoal da Vila de Alter, pousada Hotel Boutique Amazônia, Foz do Iguaçu, falamos com a operadora Low Mar Turismo, Fernando de Noronha, tivemos um simpático bate-papo com o pessoal da pousada Delmares, Beto Carreiro, falamos com o pessoal da pousada Casa do Luíde, a mais bem avaliada no TripAdvisor. E a nossa última live foi sobre Gramado. Tivemos a participação da operadora Broker Turismo e também foi um bate-papo muito interessante. E hoje nós estamos aqui em Porto Seguro, uma cidade inserida no sítio histórico do Descobrimento, localizado no extremo sul da Bahia, cenário de eventos ocorridos em abril de 2500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral à costa brasileira. A cidade de Porto Seguro abriga um acervo cultural e natural, testemunho do nosso passado pré-colonial e colonial, protegido por uma legislação específica, criada especialmente para preservar essa parte do litoral e suas características mais originais. A riqueza cultural e natural da cidade faz com que os visitantes percebam que esse lugar é diferente daqueles que eles costumam visitar. Porto Seguro fica bem mais próximo das nossas raízes históricas, talvez mais do que qualquer outro lugar que a gente já visitou. Como de costume, eu não vou ficar aqui falando sozinho, e para me ajudar nessa live, eu convido uma pessoa que conhece profundamente essa cidade e está apoiando os agentes de viagens. Eu chamo aqui Paulo César Magalhães, secretário de Cultura e Turismo de Porto Seguro, que está nesse segmento há mais de 25 anos. Deixa eu colocar ele aqui na minha tela. Beleza. Wagner. Bom dia, Olá, Wagner. PC. Bom dia. Tudo bom com você? Tudo beleza. Primeiramente, eu te peço permissão para te chamar de PC para a gente quebrar o gelo. Com vontade. Eu sou o PC Fará, aqui de Porto Seguro. Muito bacana, muito bacana. PC, eu espero que eu tenha feito uma apresentação justa aqui sobre Porto Seguro. Eu vi que você inseriu Porto Seguro aí no contexto dos grandes, né? De Foz do Iguaçu, de Gramado e do Amazonas, enfim. A gente se sente honrado por isso. Bacana, bacana. Porto Seguro é uma cidade que eu poderia dizer que talvez seja uma das pioneiras no turismo do Brasil. É uma cidade, uma das primeiras cidades turísticas que já hoje em dia recebe muitos turistas, mas já desde o passado já tem uma história grande aí com o turismo. E eu trouxe você aqui para poder fazer uma apresentação dessa cidade que encanta muitos. Eu estive nela no ano passado, quando eu fiz um treinamento com o pessoal da Fintur, lá do Álvaro, e foram dias maravilhosos. Eu estive junto com a minha esposa, a gente pôde conhecer um pouquinho aí de Porto Seguro, Arraial, Trancoso. Não tive a oportunidade de chegar até Caraíva, o que me faz ter uma tremenda vontade de retornar a Porto Seguro mais vezes. Então você está devendo muito, porque estar aqui e não ir a Caraíva, realmente, para uma pessoa do seu nível, uma pessoa que atua no mercado que você atua, não conhecer Caraíva, você pode ter certeza que foi uma perda muito grande. Mas eu queria dizer para você, Wagner, você falou que Porto Seguro é uma cidade pioneira. Eu queria só lembrar para você que desde que Cabral chegou aqui com as suas 13 naus, trazendo um bocado de gente, a partir daquela chegada, Porto Seguro nunca mais parou de receber turistas. Então, nós temos uma tradição realmente de 520 anos no turismo e na receptividade turística. E a população nativa que estava aí, né, no desembarque, como parece que conta os relatos, já foram bem acolhedoras, né? O nosso receptivo da época eram os índios,
e que foram realmente bastante acolhedores e que, a partir daquele momento, Porto Seguro passou a encantar as pessoas que para cá vêm, e até hoje a gente tem uma preocupação muito grande em proporcionar essa experiência para todos os nossos visitantes, de forma que eles não só voltem para Porto Seguro constantemente, como para que eles sejam propagadores do nosso turismo, da nossa cidade, aí pelo Brasil e pelo mundo. Isso realmente acontece, né, PC? Quando eu tive em Porto Seguro, eu fui sem muito estudo do destino, até porque era uma região que eu cometi o equívoco de não dar muito destaque para ela. A maior parte dos meus clientes sempre me procuravam para fazer viagens internacionais, né? E no Brasil, sempre os clientes se sentiam um pouco seguros de fazer a viagem por conta própria, e eu sempre preservei muito, gostei de dar liberdade para os clientes nas escolhas, né? Essa flexibilidade. Então, mas quando eu estive em Porto Seguro, né, eu me encantei com a cidade, tanto pelos seus atrativos naturais, né, das praias, das piscinas de espelho, né? Então, assim, quanto pela parte cultural, né, a parte histórica, o centro histórico lá. E eu tive também a oportunidade de conversar com alguns moradores e tive também uma vivência incrível, né, na reserva indígena do Pataxó, na Junqueira. Oi? Jaqueira. Na Jaqueira. E isso foi muito bacana, e eu sempre que eu posso, eu indico os meus clientes para todos os perfis, né, como eu divulguei aqui na live, para todas as tribos, né? Sim, sim. Então, é um destino que eu tenho um maior carinho, que eu criei uma relação muito bacana, e eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de, talvez quem não conheça esse destino, né, que possa conhecer e descobrir um pouco mais. E essa live eu vou tentar usar ela aqui para poder falar um pouquinho sobre elas, né? E eu vou pedir a tua ajuda aí. Com certeza. Eu, inclusive, estava tentando acionar o Álvaro da Fintura aqui para entrar na live, para rever um cliente tão importante que ele tem e que trouxe pela primeira vez a Porto Seguro, que é você. Vamos ver se ele responde. Essa questão da paixão, né, que as pessoas ficam por Porto Seguro, realmente é uma coisa já que acontece há bastante tempo, e que nós temos trabalhado bastante isso no sentido do encantamento das pessoas. Porque a gente entendeu que, a partir do momento que as pessoas se encantem por Porto Seguro e que se surpreendam com todo o nosso arsenal de atrativos e de passeios e de o que fazer em Porto Seguro, que antigamente 7 dias dava para você poder dizer que conheço Porto Seguro. Hoje já não dá mais, porque a gente trabalha isso constantemente, exatamente para que você, como você acabou de falar, fique com aquele gostinho de quero mais e se interesse por voltar. Você está doido para vir aqui, para conhecer Caraíva. E assim acontece com muita gente. Inclusive, Wagner, nós temos um amigo aí no mercado que é uma pessoa de operadora de muito tempo e que ia estar lançando agora uma empresa que vai trabalhar única e exclusivamente com experiências. Ele vai ser uma operadora, mas não de pacotes turísticos, e sim de pacotes de experiências para atender exatamente a expectativa do que as pessoas buscam nos lugares turísticos. E Porto Seguro vai ser o carro-chefe dele, porque nós temos isso em quantidades assim bastante interessantes, já com experiências cadastradas aí e trabalhadas para que elas possam ser um produto turístico. E esse meu amigo ficou encantado com isso, e Porto Seguro vai ser o carro-chefe, onde a gente vai poder oferecer aquelas experiências que normalmente o turista não vivenciava na sua viagem, porque é uma coisa que era reservada mais para o morador, era de conhecimento de um público de menor quantidade, e agora a gente não quer crescer isso assustadoramente,
para não estragar o produto, mas a gente quer que mais pessoas conheçam essas experiências para que a gente possa ter uma difusão ainda maior. Você vê, a Reserva da Jaqueira, que é uma reserva indígena Pataxó, é aberta à visitação turística, é um produto, é uma experiência fantástica que nem todo mundo ainda teve a oportunidade de vivenciar na vida, seja em Porto Seguro ou em outros lugares. E agora a Reserva da Jaqueira, que antes só tinha visitação assim nos períodos diurnos, em visitas programadas de 3 horas de duração, nós estamos trabalhando com eles o lançamento de um produto dentro da reserva, que é a possibilidade de você, sua família, seus filhos, passarem 24 horas na reserva. Eu, intimamente, chamo de um programa de índio, né? Porque já existe essa expressão, mas é assim, a oportunidade de você pegar sua esposa, seus filhos, e ir para dentro de uma reserva indígena e conviver 24 horas com os índios dentro daquilo que eles, inclusive, fazem fora dos horários de visitação. Então, você vai entrar, tipo, meio-dia e sair no meio-dia do dia seguinte, dormindo lá, comendo com eles, participando dos rituais, enfim, fazendo tudo o que eles fazem. Essa tipo de experiência, né, de você dormir numa tribo indígena, ela deve ser muito encantadora. Eu já ensaiei e fazia uma excursão pela região de Picuí, lá no Ceará, e dentro do roteiro a gente incluía um pernoite na comunidade indígena de lá. Só que foi em novembro e a gente acabou não conseguindo formalizar isso. No dia que a gente visitou a comunidade indígena daí, eles informavam que estavam se estruturando realmente para poder possibilitar isso, né? E assim, com certeza vai ter uma procura muito, muito bacana quanto a isso, né? E vai ser um programa de índio com a qualidade do índio brasileiro, né? Que a gente tem que bater palmas para eles, porque a gente, no meio dessa pandemia aí, a gente descobre o quanto que o conhecimento deles, né, estava à frente do nosso tempo. Então, e nós temos assim uma riqueza muito grande em Porto Seguro de reservas indígenas. Elas estão chegando hoje perto de 20 reservas. Então, assim, a experiência que a Jaqueira vai criar vai servir, inclusive, para que no segundo passo a gente possa começar a ter um roteiro de reservas indígenas que, de repente, vamos receber aqui turistas que não vai nem querer saber de praia, vai querer saber de passar de reserva em reserva, até para ter uma abrangência maior do conhecimento e da vivência dessa experiência com os índios. E eu lanço um desafio aqui para os clientes e para os brasileiros. Eu quero ver a procura por esse tipo de turismo ser maior para o brasileiro do que para os estrangeiros. Eu acho que vai ser uma disputa aí, porque... Eu nunca digo que não, porque assim, a gente já mudou muita coisa no hábito dos clientes aqui em Porto Seguro. Por exemplo, Porto Seguro antigamente era um destino de jovens, de badalação, de festa e tudo mais, e graças a um trabalho que a gente vem fazendo aí há mais de 5 anos, hoje nós temos uma predominância de famílias. Então, isso já foi uma mudança muito grande e positiva para Porto Seguro. Hoje, o brasileiro vai, porque muito família, né, com crianças, realmente a reserva indígena é um atrativo interessante, mas a gente tem muita procura do estrangeiro também para cá. Mas quem sabe que o nosso mercado é o mercado nacional em maior escala, né? Nós, no internacional, ainda nunca passamos de 3%. Mas agora a gente está em vias de aprovar a construção de um novo aeroporto internacional em Porto Seguro, que vai provavelmente ser inserido aí na rota dos principais polos emissores internacionais de turismo. Então, a gente deve ter um reforço disso, mas a gente tem aí um mercado brasileiro fantástico para ser explorado, no bom sentido, e para gerar esse movimento todo.
Perfeito. A importância dessa estrutura turística, né, dos aeroportos, das parcerias com as companhias aéreas para poder ofertar maior opções de voo, né? Isso é um trabalho que é realizado aí pela Secretaria de Turismo e todo o trade, né? Precisa se mobilizar quanto a isso, porque isso impacta muito na viagem das pessoas, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente escolhe um destino, quando a gente escolhe, vai ver buscar o preço da passagem aérea e a questão da conexão também. Então, às vezes você vai fazer um voo Rio-Porto Seguro, não tem voo diário, né? A procura é pequena, aí você tem que ir a São Paulo, fazer uma conexão, né? Então, isso acaba, às vezes, desmotivando o cliente, né? Hoje a gente... Dificultando e desmotivando. Exato. A gente, na secretaria, você falou em trabalho, hoje nós trabalhamos dentro de 2 eixos principais. Um é o da promoção, que visa sempre a gente estar mantendo o Porto Seguro aí no imaginário de todo agente de viagem e também do turista diretamente, do público final. Inclusive, nós vamos lançar agora, no dia 7, uma super campanha promocional aí, que vai envolver, inclusive, televisão. E aí a gente tem, dentro desse trabalho da promoção, inclusive, a prospecção e abertura de novos mercados, nacionais e internacionais. E o outro eixo que a gente trabalha forte também chama-se melhoria da experiência do turista, que é o eixo que cuida dos atrativos, da inovação, do bom atendimento, das boas práticas, para que o nosso cliente realmente goste da experiência que ele vive em Porto Seguro e para que ele seja realmente um propagador fervoroso da nossa cidade aí no mercado todo, seja ele nacional e internacional. Essa questão de você ser o propagador, né? Isso realmente acontece. Eu pouco tinha vendido Porto Seguro, né, para os meus clientes, e eu tive a oportunidade de estar aí. E durante a viagem, eu realizava algumas lives, fazia uns videozinhos, postava no Facebook. E o que teve de gente procurando, querendo ir para Porto Seguro, foi muito bacana. E aí eu abri a minha temporada de mandar cliente para Porto Seguro. Foi muito legal. A Célia Maria, que acabou de entrar, já está dizendo que o mês que vem está chegando aqui em Porto Seguro. Seja bem-vinda, Célia Maria. Traga, além de você, bastante gente, porque vocês vão ter uma excelente oportunidade, um período de férias maravilhoso. Exato. Enfim, e aí assim, muita gente procurou, e aí a gente abriu, eu comecei a conhecer um pouco mais, ter confiança nos produtos, e me aprofundando, né? De você conhecer as características de cada uma das hospedagens. Então, eu me hospedei no Náutico Mar, foi muito legal. Tem muitos clientes também que eu mando para o La Torre, né? E agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais para poder fazer com que aqueles clientes que cada um desses atrativos, né, essas localidades, né, Porto Seguro, Arraial, Trancoso e Caraíva, né, cada um deles tem umas peculiaridades, né, cada um deles tem uns diferenciais, né, o PC. E aí eu quero conhecer um pouquinho mais para poder direcionar melhor os clientes. E eu queria que, se você pudesse, dar uma pincelada assim, né, a gente sempre está numa live, sempre é bem corrido, mas se você pudesse me apresentar um pouquinho das características de cada um desses lugares, o perfil do cliente para Arraial, o que diferencia de Caraíba. Você consegue me apresentar uma situação dessa, PC? Com certeza. Porto Seguro é um destino bastante diferente, complexo e completo. Na verdade, nós temos aqui em Porto Seguro uma cidade com 4 destinos turísticos dentro de uma cidade só, que é a Grande Porto Seguro. Nós temos o Porto Seguro Sede, que é ao lado norte do Rio Buranhém. Nós temos Arraial, que é o primeiro distrito ao sul de Porto Seguro, além em Buranhém. Depois nós temos Trancoso e depois nós temos Caraíva, por enquanto. Em breve teremos o 5º destino, que vai ser Vale Verde, que Vale Verde é uma Caraíva fora da beira do mar, mas com atrativos fantásticos. Para você ter ideia, Caraíva Vale Verde é um dos primeiros destinos
turísticos de hips da década de 70 aqui no Brasil. Então, é um destino que está lá bem reservado, bem preservado, e que em breve a gente vai estar colocando aí no mercado. Mas são, hoje, 4 destinos totalmente diferentes, nas suas características, no seu público, na sua estrutura, onde Porto Seguro é uma cidade mais de turismo realmente mais de massa, com os hotéis maiores, que recebe muito cliente dos fretamentos, dos pacotes. Arraial é um turismo de pequenas pousadas, embora tenha aí 3 ou 4 bons hotéis grandes, o Arraial Eco Resort, o Saint-Tropez, o Mar Paraíso, enfim, alguns, o Quara, que é novo e que é fantástico, né? De muito boa qualidade, não que os outros não sejam, mas o Quara foi concebido dentro desse conceito, e é onde a gente consegue receber aí um público mais jovem, casais, mesmo que com criança, de casais jovens. Trancoso, nós temos eles sempre falam que Trancoso é destino dos milionários. Isso porque um bocado de gente de São Paulo e de outras localidades do Brasil, mas principalmente São Paulo, realmente pessoas bastante abastadas aí na vida financeira, tem verdadeiras mansões aqui e ao longo do ano aí comparecem para poder passar aí finais de semanas prolongados com os amigos em Trancoso, onde é possível andar de chinelo, de bermuda, camiseta, seja ele quem for, famoso ou não, sem grandes assédios, para não criar aquele processo de inibição ou de perda de privacidade. Então, lá, os famosos convivem com os menos famosos, normalmente, tranquilamente. E Caraíva, que é um destino que é de um público realmente bastante jovem, mas não menos qualificado, muito pelo contrário, é a terra do forró aqui na Bahia, e que muita gente desce do avião no aeroporto de Porto Seguro, já pega um carro, um trânsito e vai direto para Caraíva, e lá não quer nem saber de Arraial, Trancoso e Porto Seguro, que é só Caraíva durante o período todo. E é assim, um destino que não tem carro circulando pelas ruas, não tem calçamento nas ruas, as ruas são de areia. Aí existe, de um passado bem recente, foi levada energia elétrica para lá, mas é tudo subterrâneo, então você não vê nada na rua. E o povo de alta qualidade, extremamente exigente. Nós, inclusive, tivemos assim que preservar Caraíva da reabertura, né, dentro do processo da pandemia, porque o povo é bastante preocupado com a preservação da saúde de todo mundo, não que os outros lugares não estivessem, mas Caraíva realmente prezou pela preocupação em maior escala, mas agora está aberto e devagarinho a gente está retomando. E Caraíva é um destino que a gente nem promove muito, porque sabe que se promover, corre o risco de ter uma lotação acima da capacidade e do interessante, e aí a gente pode perder essa característica bucólica de Caraíva. Mas nós temos aí também como um produto de Porto Seguro. Legal. É super importante mesmo, né, preservar a Caraíva como da maneira que ela é, né? É sempre muito difícil, né? O turismo vai forçando a comunidade local, às vezes, mudar os seus hábitos, né? Mas eu acho muito, muito importante a gente tentar preservar, né, os hábitos. Eu não sei como é que sobrevivia a comunidade lá antes do turismo, né? Talvez da pesca. Como é que era a população de Caraíva? É uma vila de pescadores e que a gente tem que trabalhar muito isso com a comunidade, porque oportunidades na vida aparecem e as pessoas não gostam de perder as oportunidades, principalmente quando é para
ganhar dinheiro. Mas se a gente não cuidar de Caraíva nesse sentido, a gente pode perder as características tão bucólicas que Caraíva tem, e Caraíva vai passar a ser mais um produto turístico só, o que não acontece hoje. Hoje, realmente, o público que vem para Caraíva é um público especial, é um público muito preocupado com a preservação, e que o dia que a gente deixar de oferecer essa experiência, eles vão mudar de Caraíva para outros destinos. Exato. Uma coisa legal que eu fiquei sabendo, né, é sobre essa questão das instalações elétricas, né? São todas subterrâneas, né, para não mudar a paisagem, né? Então, assim, vocês aí da Secretaria de Turismo, né, tem um papel muito grande de tentar preservar essas características, né? Para acessar a Caraíva também é sugerido uma taxa de visitação, tem isso, PC? Não. Para você acessar a Caraíva, que fica 60 quilômetros da sede, né, de Porto Seguro, você tem a opção de pegar a estrada para Trancoso, e ao invés de você entrar em Trancoso, aí você tem mais 30 quilômetros de estrada de terra ainda, para chegar em Caraíva, passando pela Praia do Espelho, e aí depois mais 12 quilômetros você está em Caraíva. Não tem a taxa, você tem que pagar sim a travessia do rio Caraíva, que é feito em canoas pelos nativos, canoas que comportam no máximo 12 pessoas. É uma travessia rápida de 5 minutos, mas já é uma experiência fantástica você fazer essa travessia. Não tem nada de canoa com motor, é tudo a remo. E, portanto, você que nunca pôs os pés numa canoa, você já vai começar a viver a experiência de Caraíva na chegada com a travessia do rio. E lá você vai ser recebido do outro lado do rio, provavelmente por um carroceiro, né, vamos chamar um Uber carroça, que vai pegar a sua bagagem e vai levar você até a pousada que você vai se hospedar de carroça. Então, isso já é assim motivo mais do que suficiente para as pessoas ficarem encantadas com a receptividade. E depois com o dia de praia, de beira-rio, e a noite de Caraíva, com os bares, os restaurantes, os pequenos restaurantes, o forró, a convivência com as pessoas, que vão realmente aí consolidar esse encantamento e fazer com que Porto Seguro, Arraial e Trancoso perca esses clientes e vão passar a ficar hospedados só em Caraíva. E em breve tem mais um aí, mais um destino chegando. Vale Verde é uma surpresa, é um vilarejo muito interessante. Eu tive lá há 2 fins de semana passado, passei sexta e sábado, fazendo um trabalho lá de projeto de turismo de base comunitária e de produção integrada, porque lá tem uma produção agrícola, então você vai ter várias possibilidades de conhecer e de viver Vale Verde de uma forma também bastante surpreendente. Você falou aí na questão você visitou lá o pessoal da turismo de base comunitária, né? E essa questão que ele já possui uma agricultura local, né? E eu te falo que, assim, você vivenciar os hábitos da comunidade local, né? Você interagir com eles, né? Você lidar com a agricultura, você lidar com a pesca, isso é um produto muito mais forte e interessante do que simplesmente um banho de mar. Sol e praia. Oi? Muito mais do que sol e praia. Exato. E isso, assim, isso tem um valor muito grande, eu pensei, que eu te faço um pedido. Tente preservar ao máximo os hábitos da cultura local lá, nesse novo destino, porque isso tem um valor inestimável. E quando as pessoas visitam o lugar, né, muito que elas trazem para a sua cidade, né, não são as fotos, né, mas sim a experiência, a vivência que ela tem com a comunidade. E você está em contato ali com uma produção orgânica, da alimentação feita no local, né? Isso nos traz a uma reflexão muito grande, né, sobre os hábitos de vida que a gente leva hoje em dia.
E essa pode ser uma linha aí muito bacana e pode, com a experiência que você tem, né, nesse mercado do turismo, você pode fazer isso, dar um destaque e que isso vire tendência, né? A gente vê Com no momento de certeza. pandemia o turismo impactando fortemente aí as comunidades, né, as cidades que são muito dependentes do turismo e que acaba perdendo, né, as suas tradições, né, a sua agricultura, os seus hábitos de vida e realmente chegando a passar necessidade. Então, se a gente tivesse preservado, né, esses nossos hábitos, né, pelo menos da produção dos alimentos, né, a gente não ficaria tão dependente de uma única atividade. Não, e a gente faz assim, esse trabalho, embora não esteja diretamente ligado à minha Secretaria de Cultura e Turismo, mas por entender que todo esse conjunto é importante para o turismo, a gente sempre faz uma interação aí com a comunidade, com as outras secretarias, no sentido de preservar exatamente para proporcionar uma experiência diferente, né? E eu, na posição de secretário de turismo, você já imaginou todo o intercâmbio aí que eu tenho que fazer entre as diversas áreas, porque Porto Seguro é muito diversificado, né? Você tem história, você tem cultura, você tem entretenimentos, você tem praia, sol e mar, você tem Caraíva, você tem Trancoso com casamentos que acontecem de pessoas aí do Brasil inteiro que vêm fortemente se casar em Trancoso e que hoje, inclusive, dado uma agenda muito cheia de compromissos, né, de casamentos que acontecem o ano inteiro, começa, inclusive, a se extrapolar para Arraial da Ajuda e até para Caraíva, onde esse ano, aliás, o ano passado foi realizado um casal de São Paulo, veio para fazer um casamento dentro da reserva indígena, com poucos convidados, claro, mas assim dentro de toda a tradição indígena. E isso assim foi uma experiência fantástica que daqui a uns anos eu tenho certeza que os filhos desse casal vão se lembrar, quer dizer, se lembrar não, porque não estavam ainda presentes, mas vão ficar muito interessados em conhecer essa experiência, em conhecer a forma que os pais se casaram, e isso vai ser cada vez mais divulgado, mas a gente tem a preocupação da preservação exatamente para fazer a perpetuação. Algumas pessoas podem questionar, né, esse tipo de evento, mas é importante a gente divulgar essa cultura, né, fazer um movimento inverso, né? Então, os índios tiveram que se adaptar aos cristãos, né, à cultura, né? E agora a gente está procurando ali um pouquinho para poder conhecer como as suas cerimônias. E eu acho super válido esse tipo de iniciativa, né? É bem interessante e a gente precisa disso, né? De ser uma coisa plural, né? Então, assim, a gente precisa, porque o Brasil são vários Brasis aqui dentro, né? E várias culturas, e a gente precisa de dar voz para todas, né? E todas elas são importantes, são respeitadas. PC, eu estou aqui com o site da Secretaria de Porto Seguro aberto. Eu vou tentar compartilhar ela aqui. E a gente tem uma partezinha ali que a gente fala sobre as experiências. Deixa eu ver se eu consigo ter sucesso. Consigo ter sucesso aqui, peraí. Beleza. Você consegue visualizar, o PC, a página que eu estou aqui da Secretaria? Estou vendo. Belezinha. PC, a gente está já com 37 minutos de live, o pessoal tem mandado os comentários aqui, eu tenho tentado apresentar da melhor maneira possível. E eu queria agradecer a todos aqui a participação que está assistindo a live. É muita satisfação. A gente está aqui no Rio de Janeiro, está um dia ensolarado, então a gente sempre acaba concorrendo com a praia, apesar de toda a orientação de ficar em casa. Mas as pessoas vieram aqui prestigiar a gente. E eu queria, então, PC, eu vou tentar passar rápido aqui sobre alguns pontos de Porto Seguro, Arraial, Caraíva, né? E estamos aqui, né? Você consegue falar brevemente um pouquinho dos atrativos aqui? A praia de Ponta Grande. Ponta Grande é entre Porto Seguro e Cabralha,
que é uma outra cidade que está ao norte de Porto Seguro. O Trevo do Cabral, é onde tem uma imagem do Cabral indicando a entrada da cidade. A Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é uma reserva de 6.060 hectares, que é de uma empresa Veracel, aberta à visitação. A Reserva Pataxó da Jaqueira, que é uma reserva que fica ali próximo ao Barra Mares, que tem visitação e que tem rituais e outras coisas, caminhada pela mata, e é onde a gente está fazendo aquele, assim, trabalhando a implantação daquele programa de índio, onde vai ser possível dormir na Jaqueira. A Praia do Mutá é uma praia no limite norte da cidade, já na divisa com Cabralha. A Praia do Mundaí é uma praia espetacular, fica mais próxima do centro de Porto Seguro, talvez a primeira praia onde não tenha tanta influência do Rio Branhem. Aqui tem as barracas de praia, as tão famosas barracas de praia, que, inclusive, Porto Seguro, agora, nessa campanha de promoção, nós estamos fazendo um vídeo só sobre a nova estrutura de barracas de praia de Porto Seguro, que é uma coisa inédita no Brasil. Nós conseguimos, com a Justiça Federal e todos os órgãos, fazer um TAC, um termo de acordo e compromisso, e redesenvolver as barracas de praia, o projeto Orla de Porto Seguro, onde tinha muita gente que queria que saísse as barracas, mas a gente conseguiu preservar dentro de um outro programa. Aqui tem a Praça das Pitangueiras, que fica no centro da cidade. Aqui tem um quiosque de praia lá em Itacimirim, que é aqui também próximo da cidade. Uma foto da Passarela do Descobrimento, antiga Passarela do Álcool, que é um local de muita visitação, principalmente nos finais de tarde, início de noite. E aí é só Arraial da Ajuda, né, que eu falei, é só atravessar o Rio Buranhém, que passa na frente de Porto Seguro, e acessar o Arraial. Aí as praias do Arraial, Pousadas, Reserva Indígena também, a Aldeia Velha, a praia de Itaípe, que tem o conjunto de falésias citadas, inclusive, na carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a certidão de nascimento do Brasil. Quer dizer, nascimento não, porque nós já tínhamos índios aqui, mas não deixa de ser um documento importante e que narra a visão que os portugueses tiveram na chegada e que são preservadas até hoje. Tá? Bacana. Então... Inclusive, agora, nessa campanha, nós estamos lançando 2 hot sites, com toda a folheteria que nós estamos criando, que são 3 folhetos completos, um só de atrativos, um só de eventos e um só de eventos religiosos. Eu estou vendo a foto da igreja do Arraial e estou lembrando, nós estamos desenvolvendo um projeto aí que é a revitalização dos sinos das igrejas. Então, 9 igrejas de Porto Seguro como um todo vão passar por esse projeto, onde nós vamos ter a revitalização dos sinos e que vão tocar sempre, todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, como uma forma de ainda preservar aquela ideia, né, de cidadezinha do interior, que o sino era um referencial bastante interessante aí no dia a dia das pessoas. Muito bacana, o PC vai impactar as pessoas com o som também, né? Exatamente. A batida do sino vibra, né? Tem o som do berimbau, né? Da capoeira lá no centro histórico, né? E mais o som dos sinos aí. Muito, muito legal a iniciativa, PC. Aí nós estamos vendo também uma exposição de artesanato que acontece em toda a cidade, mas essa foto é do Arraial da Ajuda, lá na Praça de São Brás, né? A Praia da Pitinga, que é uma praia maravilhosa lá em Arraial, que é muito frequentada, a ladeira, a Fonte da Santa, que fica ali na chegada do Arraial da Ajuda, e que é uma santa bastante conhecida, cuja data principal dela é 15 de agosto, e com romarias aí vindas do Brasil inteiro. A Broadway, que é uma rua Broadway,
né? Graduei mesmo, né? É brasileiro, não é americano. É uma rua que foi assim a precursora das ruas turísticas do Arraial, que na época tinha muitos bares, casas de lambada, restaurantes e tudo mais, que é a ligação entre a Praça São Brás e a Praça da Igreja. O Ike Parracho, que é uma casa de festas, né, à beira-mar, e que agora está se adaptando, inclusive, para o novo período pós-pandemia, para poder, na reabertura, estar 100% requalificada. E hoje, a Rua do Mucugê é a rua, assim, a gente aqui intitula como a rua mais charmosa do Brasil. É uma rua de comércio basicamente turístico, de lojas de grife, inclusive, de lojas assim, de produtos regionais, de artesanato, restaurantes, bares, casas de festa, de show, e de bares, e etc., onde é bastante frequentado. Mas uma curiosidade que essa rua ela só abre a partir das 5 horas da tarde, porque é quando o Arraial começa a ganhar vida. Trancoso, que é esse destino fantástico, né? Que tem aí, desde a sua igreja, onde acontece mais de 80 casamentos durante o ano. Então, o ano tem 52 semanas, 80 casamentos são suficientes para preencher mais do que um casamento por semana. O Teatro L'Occitane, que é uma coisa inusitada, que nunca ninguém vai imaginar que vai encontrar uma estrutura dessa no meio de um campo de golfe, com uma capacidade para 2 auditórios de 1.000 pessoas cada um a céu aberto e outro coberto, que acontece em março todos os anos, o Festival de Música de Trancoso, que é um festival de música clássica, com apresentações internacionais e nacionais, e que, ao longo do ano, outras atrações preenchem o calendário. E o campo de golfe, que é também outra coisa fantástica, em Trancoso, no caso, fica entre Arraial e Trancoso, e que é de um visual assim fora do comum e que tem atraído assim bastante gente desse nível, né, de atrativo e de entretenimento, né? Aqui a praia de Trancoso, onde você à esquerda, é o visual que você tem quando você está em cima da falésia, atrás da igreja de Trancoso. Essa aqui, sobe um pouquinho só, Wagner, por favor. Não sobe, o contrário. Essa foto do meio é a Praia dos Coqueiros, lá em Trancoso, que é uma das praias bastante frequentadas. A Praia Itapororoca, inclusive, onde está se construindo a mais nova, o mais novo empreendimento do Grupo Fasano, aqui nessa Praia de Itapororoca. A Igreja de Trancoso com uma outra visão, a Ponta de Itaquena, que é no caminho para Praia do Espelho, onde tem a Fazenda dos Búfalos, que também é um atrativo turístico, a aldeia Imbiriba, que é uma aldeia que fica no caminho de Praia do Espelho e de Caraíva, onde tem uma reserva indígena e onde tem um desenvolvimento de um artesanato aí de altíssima qualidade e que é vendido no mundo inteiro. Inclusive, assim, nesses casarões aí que nós temos em Trancoso, normalmente a decoração é feita muito com os produtos produzidos aqui nessa aldeia em Miriba. Ô, PC, essa aldeia, ela também é da etnia Pataxó? Ela é da etnia Pataxó e assim, foi feito todo um trabalho ali para que o artesanato fosse aperfeiçoado, vamos dizer, mantendo-se todas as características, mas feito dentro de técnicas inovadoras e de altíssima qualidade. Aqui sobe mais um pouquinho, só porque eu estou... É o Clube Med Trancoso, que foi o nosso primeiro empreendimento de rede internacional e que existe até hoje, inclusive está finalizando uma expansão na estrutura, mas que fica no meio do caminho entre Porto Seguro aliás,
Arraial e Trancoso, e que está lá ao lado do campo de golfe. Caraíva, né, como eu falei, a chegada de Caraíva é na beira do rio. Aí você, nessa foto da esquerda, tem as canoas que fazem a travessia. É uma travessia rápida, de 5 minutos, e de forma bucólica, né? Você tem a praia de Caraíva, que é uma praia de águas claras e transparentes, e principalmente quentes. A Praia da Barra, que fica na esquina do Rio Caraíva com o Oceano Atlântico. Então, é uma praia também bastante interessante e bem frequentada pelos frequentadores de Caraíva. Aí você tem a reserva indígena, né, com o Centro Cultural Porto do Boi, que tem um evento que acontece lá sempre nas noites de lua cheia e que é bastante atrativo, e foi aqui que foi realizado aquele casamento que eu falei, uma estrutura de forró, né, onde todas as noites a gente tem muito forró em Caraíva, e a aldeia de Barra Velha, que é a aldeia mãe, inclusive aqui da região dos Pataxós, e que dentro dela tem aí 12 reservas indígenas, outras, né, ligadas à reserva mãe, e que tem aí ela chega, vai do Monte Pascoal até a praia, com 12 quilômetros de praia aí, intocadas, né, e que estão lá preservadíssimas, né? Bacana. PC, a gente fez aqui em 20 minutos um City Tour Tá vendo só? voando. Só faltou mostrar a Praia Itapirapuã, que é a praia mais badalada aqui do Porto Seguro Sede, e a Praia do Mutá, que é o nosso extremo norte do município, mas que assim, dado a qualidade e a estrutura dos hotéis, de barracas de praia, acabou virando mais um destino turístico dentro da nossa sede. E o centro histórico, né, que tem lá a igreja do século XVI, a Casa de Câmara e Cadeia, e um conjunto de outras 2 igrejas, que é a Igreja da Eu tenho Misericórdia, algumas fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Igreja da Vamos lá. Misericórdia, que hoje é um museu sacro, e a Igreja de São Benedito, que também está lá, super preservada, e que no ano 2000 recebeu muito investimento do governo federal e do governo estadual para poder serem restaurados e revitalizados. Eu tenho algumas fotos aqui também. Eu achei sensacional essa didática que a gente fez aqui. E tu cumpriu muito bem ali o papel de relatar cada um rapidinho. Está vendo? Eu não sou guia profissional, mas a vivência fez com que a gente aprendesse um pouquinho e pudesse falar. Aí é o campo de golfe. Aqui a gente muitas vezes a gente já falou, né? Mas deixa eu só do Teatro teatro. Occitane. Enquanto você procura aí, Wagner, Sim. aí é o centro de Porto Seguro, é uma revitalização que nós fizemos no Beira Rio, no Rio Buranhém. É um local dos pescadores, onde tem a tarifa de pesca. Aqui é a imagem de uma tenda, uma mega tenda que a gente monta no São João Elétrico, que é um grande evento de Porto Seguro, que acontece todos os anos no mês de junho, na festa de São João. Aí é a decoração da cidade, aí é o Recife de Fora, que é um banco de corais que tem a 40 minutos, 6 milhas náuticas, e a 40 minutos da costa, onde a maré nenhuma encobre, e é possível mergulhar nas piscinas de peixes coloridos. Aí é uma foto do quadrado de Trancoso com o casario colonial preservadíssimo, onde assim, a população de Trancoso luta fervorosamente pela preservação dessas características. Quando eu cheguei aí no quadrado, a minha vontade era passar a tarde inteira ali sentado no gramado. Aí, ó, a igrejinha do quadrado Trancoso, e lá no fundo o mar. Aí é aquela foto que eu já comentei, a visão atrás da igreja. Aí é o campo de golfe visto de um outro ângulo, mas visto do mar, com a visão das falésias. As tão famosas falésias que foram avistadas pela chegada dos portugueses. Aí é o pessoal praticando o parapente, que lá em Arraial é muito forte e é constante. Aí deve ser a Pitinga, se eu não me engano.
Aí é uma festa, apresentação de capoeira, que está acontecendo aí, provavelmente no Arraial da Ajuda, na rua, enfim. Aí é a rua Mucugê, aí é uma visão aérea do centro de Porto Seguro, ali próximo à travessia das balsas para o Arraial. Aqui é um banco de areia que foi se formando ao longo do tempo, e à direita todo o litoral norte de Porto Seguro. Aqui uma visão, outra visão aérea do centro de Porto Seguro, com uma visão aqui do lado esquerdo da Ilha dos Aquários. Mas, Wagner, Sim. Eu não sei se você tem que respeitar o limite de 1 hora, mas eu queria aproveitar. Aí os corais, né? O Recife, que ao longo dos nossos 80 quilômetros de praia, eles emergem e submergem, e aqui é onde, nessa parte mais escura, é o Rio Buranhém, que vem lá de Minas e passa na frente de Porto Seguro e se junta ao mar. E essa parte mais verde, à esquerda do coral, já é o Oceano Atlântico. Então, esse coral ele é uma linha de proteção que deu natural, nome à cidade, né? Inclusive, natural, que deu nome à cidade de Porto Seguro, porque os portugueses estavam fugindo de, possivelmente, um mau tempo, e quando encontraram essa área abrigada e protegida, caracterizou o nome da cidade como Porto Seguro. Aqui é um Porto Seguro. Você falou do horário, por mim, tudo bem, não tem restrição, diferentemente do Instagram, aqui não, a gente pode passar de 1 hora, e eu só agradeço a quem ficar aqui depois e quem precisar de sair também, muito obrigado aí pela presença, e a gente pode estender, PC, eu estou à sua disposição aqui. Olha, eu queria falar só um pouco, para talvez finalizar, que eu também tenho outro compromisso agora, mas em outra oportunidade a gente pode voltar a se falar. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso programa Porto Mais Seguro, que foi o programa que nós desenvolvemos ao longo da pandemia, exatamente para preparar toda a cidade para a retomada. Então, dentro do programa Porto Mais Seguro, nós desenvolvemos todo o conjunto de protocolos a serem adotados por todos os segmentos do turismo de Porto Seguro para a retomada das atividades de recepção de turistas na cidade. Então, assim, começou com uma reunião promovida pela prefeita, onde ela formou o COIN, né, que é a Comissão Municipal para a discussão desse programa e formalização, e onde ela definiu que as 2 linhas mestras do programa, que seria prever, né, preparar a cidade para a volta à recepção dos turistas, mas sem que a saúde, né, a segurança em saúde da nossa população fosse preservada, né, porque não adiantaria nada a gente voltar a receber turistas e isso prejudicar a segurança de saúde da nossa população. Então, nós trabalhamos sempre com esse norte. E, com isso, nós desenvolvemos todos os protocolos, toda a nossa matriz de risco, onde tem 6 fases, e em cada fase nós determinamos o que é possível funcionar e o que é necessário que permaneça ainda fechado. Hoje, nós estamos na fase 5 de 6, e onde a cidade já está praticamente toda aberta, desde os seus hotéis e pousadas, restaurantes, bares, barracas de praia, receptivos, e só não temos ainda os parques, que devem abrir agora em outubro, Parque Aquático e Parque Marinho do Recife de Fora, os eventos, que esse a gente ainda, embora já esteja com os protocolos prontos, ainda não definimos a data, mas eu estou trabalhando para que o Réveillon a gente já tenha alguns eventos sendo realizados, alguns grandes eventos, e Porto Seguro sempre foi sede de muitos bons e grandes eventos, e a Reserva da Jaqueira, que vai ser o último atrativo a ser aberto, por causa da sensibilidade do povo indígena. Mas nós temos, inclusive, um hot site desse programa, que é portoseguro.ba.gov.br
Porto Mais Seguro, é onde nós temos publicado lá, desde todos os decretos municipais, todos os protocolos de todos os segmentos. Beleza, eu vou tentar acessar ele aqui rapidinho. Então, ali você tem, além dos protocolos, da matriz de risco, da legislação, você tem aí diariamente uma atualização de todos os empreendimentos que estão autorizados através do selo Porto Mais Seguro a abrir. Porque o empreendimento, para reabrir, ele é obrigado a passar por toda uma adaptação, pela assinatura de um termo de compromisso do cumprimento desses protocolos e da adaptação física da estrutura, e só aí que ele recebe autorização para abrir. E aí nós temos aí a publicação na aba superior direita, onde tem selo aqui, que ele pode, os empreendimentos que estão autorizados a abrir, clica aí. Desculpa, você pode clicar no selo? Não, pode ser. Ali você tem toda a relação de todos os empreendimentos por segmento. Baixa mais um pouco. Protocolos, aí você tem aí se você clicar em agentes receptivos, você vai ver todos os agentes receptivos e assim por diante. Meio de hospedagens, aí você tem a quem se destina e tudo mais, e etc., e quais são os procedimentos a serem adotados, né? E no selo você tem aí a relação. Então, esse programa foi o que nos deu a segurança de reabrir a cidade de forma segura, de forma a que a gente pudesse cumprir os dois compromissos, de receber bem e preservar a saúde da nossa população. E com isso, graças a Deus, e graças ao esforço da cidade inteira, não só da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Saúde, da prefeita Cláudia Oliveira, enfim, de todo mundo, a gente, principalmente dos turistas, dos hoteleiros, dos receptivos, dos restauranteiros, enfim, de todo o trade, nós estamos com a cidade reaberta, sem grandes alterações aí na questão da segurança, e que está possibilitando a retomada e o retorno de todo o movimento da cidade. Perfeito. PC, muito obrigado. Eu amei essa live, foi muito legal. As tuas explicações sobre o destino prova que tu não tá há 25 anos à toa aí. E, poxa, parabéns aí pela cidade de Porto Seguro, pelas novas iniciativas, por estar tomando medidas de proteção e estar se preparando para a reabertura da maneira mais segura possível, né? E é isso. Pessoal, a live vai ficar disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram. E eu agradeço a presença de todos vocês. E, PC, eu queria te deixar espaço para você colocar uma última palavra para a gente aí, né? E, mais uma vez, agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu vou usar como referência a Paula Carolina, que está dizendo que em novembro ela volta para Porto Seguro e que vai ser muito bem recebida, viu, Paula? E, através dela, cumprimentar e agradecer a participação e a presença de todos vocês durante esse período. A gente teria assunto aí para falar durante 24 horas, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, mas não vai faltar oportunidade. E dizer que Porto Seguro pode ficar tranquilo, que foi muito bem preparado. Eu diria a vocês todos que um dos melhores protocolos de cidade turística do Brasil é Porto Seguro, sem dúvida nenhuma, porque nós fizemos com muita preocupação, muito cuidado, para que a gente pudesse voltar a ter a cidade de Porto Seguro como a cidade pujante que sempre foi e que recebe gente aí, 2 milhões de pessoas ao longo do ano inteiro, com muita festa, muita alegria, muito atrativo, muito sol, muito boa gastronomia, muito bons eventos. Esse ano ainda a gente deve ter aí o Festival Gastronômico do Arraial da Ajuda, o Festival de Cinema de Trancoso, o Festival de Jazz,
que a gente, inclusive, está fazendo grandes adaptações aí para o virtual, mas que Porto Seguro, sem dúvida nenhuma, a partir de 2021, volta a ser aquela cidade que muita gente conhece, gosta e frequenta o ano inteiro. Ok? Beleza.